Amós capítulo 8, verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de uma parte, de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e o jovem desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão, peça para que o Senhor fale contigo essa noite. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, que maravilha, meu Deus, a tua palavra entre nós. Meu Deus, o Senhor tem o poder de abrir, meu Pai, a porta dos nossos corações, Senhor, para que a tua palavra entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual é enviada, meu Deus. Alcança a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida da igreja, a vida dos ouvintes, daqueles que estão perto, os que estão longe. Fala, Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa e concisa, pois nós glorificamos, nós exaltamos e bendizemos o Senhor. Opera em nosso meio e seja conosco, saciando, meu Pai, a nossa sede e matando a nossa fome da tua presença, da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupem vossas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço atenção, a reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza, creio que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. E olhando para essa palavra que nós acabamos de ler, é uma palavra gloriosa que Amós ele escreve, na direção do Espírito Santo de Deus para o povo de Israel e para todos aqueles que servem ao Senhor, para a sua igreja. E veja que o Senhor, é bom a gente lembrar que Deus ele escolhe Amós para pregar a nação de Israel numa época de uma apostasia, um conflito muito grande, a qual Israel estava vivendo com Deus. Interessante que a Bíblia diz para nós, no capítulo de número 3 de Amós, no versículo de número 2, o Senhor ele diz que de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então veja que o negócio que Deus tinha era com Israel, não era com o vizinho da direita, da esquerda, o que está diante ou na retaguarda. O negócio de Deus era com Israel, unicamente. Por quê? Porque o Senhor ele fala aqui nesse verso de número 2 do capítulo 3, que de todo mundo, toda a família da terra, Deus escolhe unicamente Israel. Então o Senhor mostra aqui para nós podemos ver pela palavra, que tudo que Israel fizesse seria atingido diretamente em Deus, tanto para o bem quanto para o mal, tanto na obediência quanto na desobediência, tanto indo para frente como retrocedendo. E isso é preocupante, por quê? Porque Deus é um Deus extremamente grande.
Não podemos comparar, não podemos calcular ou medir a dimensão, a altura, o comprimento, a profundidade e a extensão de Deus. A palavra do Senhor fala para nós que todas as nações ou a terra, que nós vemos que é muito extensa, muito grande, comparando com o nosso tamanho. A Bíblia diz que as nações da terra é como o pó miúdo das balanças. Está lá em Isaías, o profeta Isaías, ele fala dessa forma. Então nós vemos que a grandeza de Deus é extrema. E falando sobre a grandeza de Deus, isso nos preocupa. Olhando para Israel, como eu falei, tudo reflete em Deus. Então, ou seja, aquela desobediência de Israel, aquela rebeldia de Israel, que eles estavam para com Deus, se aliando a outros deuses, a outra nação, isso não ia trazer problema para os outros deuses, não ia trazer problema para as outras nações, isso ia trazer problema exclusivamente para Israel. Ou seja, a ira de Deus iria ser derramada em massa, sem dividir sobre a nação de Israel. Como a glória de Deus, como fala lá em Crônicas, como Salomão, ele oferece ali a Deus aquele sacrifício, na inauguração da casa de Deus do templo. A Bíblia diz que a glória de Deus, ela desceu ali, ela estava maciça, ela estava consistente, que os homens ali no templo do Senhor, o sacerdote, entre outros, eles não se continham, eles não aguentavam ficar de pé pela consistência, pelo peso da glória, pela presença de Deus naquele lugar. Então, quando nós olhamos que a glória de Deus é algo maravilhoso, é algo excelente, é algo que impacta, também quando nós olhamos para a punição, para a ira de Deus sendo derramada sobre os filhos da desobediência, também é algo que preocupa, é algo que chama a nossa atenção. E por que essas coisas vão acontecer ou estavam acontecendo? Aqui, meus amados irmãos, no capítulo 3 de Amós, no verso de número 3, o Senhor vai dizer, por intermédio de Amós: andarão dois juntos? O Senhor vai fazer uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Peraí, Deus, ele vai andar com Israel, não está falando das duas pessoas, está falando da pessoa santa, bendita, poderosa de Deus, com um povo destemido, com um povo de coração duro, obstinado. Deus vai andar com um povo desse? Não, por quê? Porque Deus, ele deixou mandamentos, Deus deixou diretrizes, Deus deixou a sua lei, para que o povo pudesse andar nela e ter a presença de Deus e serem abençoados pelo Senhor. Só que daí o Senhor, depois ele fala que de toda a família da terra Israel foi escolhido. O Senhor, ele vai falar: olha, Israel, vai perguntar: a propósito, andarão dois juntos se não houver acordo? Eu estabeleci regras, eu dei minha lei para vocês andarem comigo, só que vocês não estão de acordo, vocês não estão andando como eu quero, vocês estão se desviando, vocês estão se apostatando, vocês estão retrocedendo. Só que no verso de número 7 do capítulo 3, o Senhor, ele diz assim, por intermédio de Amós, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha como que Deus é, hein? Deus mostra as coisas detalhadas. Só que, meus amigos e irmãos, o pecado, ele ensurdece, o pecado, ele cega, o pecado, ele deixa as pessoas mudas, quando tange as coisas de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós
nós vemos pessoas em momentos difíceis, e nós vamos falar de Jesus àquela pessoa. A pessoa diz: eu já tenho a minha religião, eu já tenho Deus no meu coração, eu creio no santo fulano de tal, na santa fulana de tal, eu faço, eu acender vela, eu ofereço, tenho minhas oferendas, eu faço meus sacrifícios, e eu tenho sido abençoado por isso. Quantas pessoas estão cegas? Lembrando que a palavra do Senhor, ela é clara em dizer a nós, no capítulo 4, no verso 4, de 2 Coríntios, da segunda carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo, ele cega, como Israel estava cego. Deus estava dizendo: olha, eu não estou andando com vocês, porque vocês não estão de acordo com a minha palavra. Depois o Senhor, ele vai falar acerca do laço, acerca daquilo que estava previsto, determinado para Israel cair. Israel não dá ouvido. No verso 7 aqui do capítulo 3 de Amós, o Senhor vai dizer: olha, certamente eu não farei nada sem antes avisar. E Deus usa Amós para avisar. Pastor, mas Amós, qual que é a função de Amós? A função de Amós é ser um profeta. E como que Amós, ele foi escolhido para ter uma responsabilidade tão grande em meio a um povo que havia se apostatado, saído da presença de Deus? O capítulo 7 de Amós, no versículo de número 14, a Bíblia vai mostrar aqui, pelo próprio profeta, da onde ele era, o que ele fazia, da onde ele veio e o que ele veio fazer. Olha, capítulo 7, verso 14, Amós vai dizer a Amazias: olha, Amazias, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, mas eu era boieiro e era cultivador de sicômoros. Ele está dizendo que ele era um homem da agricultura. Ele está dizendo que ele apacentava. Ele está dizendo que ele cultivava, que ele tinha conhecimento com animais, que ele tinha experiência entre árvores frutíferas. Ele diz que ele não era da linhagem de profeta. Ele está dizendo que ele não era um profeta escolhido, tampouco seu pai era profeta. Ele era um homem do campo. Ele era um homem que trabalhava no agro. Ele não tinha, talvez, experiência profunda com Deus. Talvez orava, agradecia a Deus, fazia ali os seus rituais espiritual, mas não era um homem que tinha um profundo conhecimento com Deus. Mas ele diz no verso de número 15: o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Meus irmãos, esse chamado aqui de Deus é algo muito lindo, é algo muito interessante que suponho eu que ele não havia tido antes, nenhuma promessa que um dia ele seria um profeta. Talvez ele não tinha uma promessa que ele sairia lá da roça, lá do meio da agricultura, do meio do gado, para ir para a capital, para a cidade grande, para pregar a palavra de Deus. Talvez era um daqueles dito pelo povo da cidade grande: esse é um caipira,
esse não conhece nada, esse não sabe falar, esse não fala direito, não tem conhecimento na gramática, não tem conhecimento na língua, não conhece verbos. Quem é ele para se levantar e vir falar? Uma coisa é evidente: não foi o pai dele que o escolheu, não foi ninguém da sua família que o escolheu, não foi ninguém da agricultura que o escolheu, mas a Bíblia está dizendo aqui, ele mesmo diz no verso de número 15, que o Senhor, está aqui com letra maiúscula, mas o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, me tirou do meio do gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Meus irmãos, mas profetizar o quê? Mas falar o quê? Eu não conheço Israel, não conheço a capital, eu não conheço o povo, não sei o que eles estão vivendo, o que eu vou profetizar? Isso é muito interessante, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma promessa em nossas vidas, como por exemplo, gosto de usar meus exemplos. Lembro no início da minha fé, congregando a nossa sede em São Paulo, uma bênção de Deus, tanto quanto aqui, e muitas pessoas utilizadas por Deus de forma tremenda, e o Senhor usava um, outro, e mais outro, e mais outro, 5, 6 vasos no mesmo dia, e sempre confirmando que Deus ia usar a nossa vida, e que Deus ia fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas na nossa pequenez, na nossa pequena fé, na nossa inocência espiritual, sentado lá na cadeira, quietinho, olhando Deus usar as pessoas, e depois a gente faz uma análise na hora da pregação como essa, e a gente olha para a nossa vida, e então vem o pensamento e a conclusão: certamente Deus é fiel, porque Deus tem usado muitos vasos para falar a mesma coisa. Mas suponho eu que isso vai demorar muito, porque até chegar no nível de tal pessoa, até chegar no nível do fulano, do ciclano ou daquela profetisa, isso vai demorar muito tempo, porque eu estou novo na fé, comecei agora. Isso vai demorar 5, 10, 20, sei lá, 50 anos. Meus irmãos, esse é o nosso pensamento. Nós pensamos dessa forma. Nós achamos que Deus, ele vai agir segundo a nossa sabedoria, segundo as nossas forças, segundo o nosso conhecimento, segundo as nossas gramáticas, cátedras, enfim. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus não age dessa maneira. É interessante a gente recordar que quando o Senhor ele chama Jeremias no capítulo 1, quando Deus dá uma missão, faz um chamado e coloca uma missão em sua mão, Jeremias ele vai olhar para Deus, ele vai dizer o quê? Que ele é uma criança. Senhor, eu sou ainda uma criança. O povo judeu, eles tinham o conhecimento que hoje para nós o homem se torna de maior após os 21, a mulher após os 18. Só que para o povo judeu o homem se tornava de maior com 33 anos. Como o ministério de Jesus, a obra começou dos 30 para frente, e com 33 anos ele concluiu. Então Jeremias talvez ele estava abaixo de 30 anos de idade, ou em média isso, mas para Deus isso não quer dizer nada, porque quando ele diz para Deus que ele é uma criança, o Senhor vai olhar para ele, vai fechar a boca dele e vai dizer: Jeremias, não diga que tu és uma criança, não diga que tu és um menino, porque ainda quando tu, antes de se formar, tu estava informe no ventre da tua mãe, ou seja, você ainda não era formado. Eu, Jeremias, já havia te escolhido, eu já havia dado o teu nome, eu já havia preparado uma responsabilidade, eu já havia preparado as nações da terra para que tu pregasse a minha palavra. Eu te chamei como profeta, Jeremias, e fim de papo. Não é assim que a gente diz? É assim que a gente faz. A gente quer questionar, porque as coisas é difícil, não é brincadeira.
Só que detalhe, eu olhando, analisando, concluindo que ia demorar muito tempo, cerca de 3 anos na igreja, novo, na fé, eu já assumi a responsabilidade para dirigir uma igreja com 16 membros de ceia, aonde foi a nossa escola na presença de Deus. Não sabia nem, hoje a gente lê um pouquinho melhor, mas antes nem ler correto eu não sabia. E a gente vai aprendendo e Deus vai dando graça. Então a gente vê que o nosso pensamento, a nossa conclusão, assim, aquele pensamento chulo, aquela conclusão precipitada, tola, que nós temos para tentar impedir o trabalhar de Deus na nossa vida, às vezes o Senhor nem ouve, porque quem vai fazer a obra não somos nós, quem vai fazer a obra é Deus por intermédio da nossa vida. Olha, a gente compra esse utensílio, esse copo, vai lá na loja e compra. Como nós somos feitos do barro, isso aqui, ou algo feito do barro, como isso, é levado para nossa casa. Talvez ele pode pensar, será no que vai me utilizar? Nesse calor, será que eu vou ser utilizado na geladeira? Ai que bom, né? O calor é demais. Ou no frio, será que eu vou ser utilizado no forno, no micro-ondas? Enfim, será o que vai colocar em mim? Não adianta o utensílio ele pensar, ou ele achar que vai ser assim ou assado. A opção é nossa, nós que somos dono, nós somos o possuidor, e ele vai servir para o que nós quisermos, quente, frio, morno, sólido, líquido, grãos, não importa, nós queremos utilizá-lo como nós queremos, na quantidade, na proporção, na intensidade que a gente quer. Assim é Deus na minha vida, é Deus na tua vida. Entenda isso. Deixem de colocar empecilhos acerca da obra de Deus. Eu queria fazer, meus irmãos, enquanto nós ficamos, eu penso, quem sabe vai ser daqui tantos anos. Tem almas perecendo, tem almas indo para o inferno, tem pessoas voltando para trás, tem pessoas parando de servir a Deus. Deus quer usar a nossa vida, o vento está soprando, o chicote está estalando, o amor de Deus está sendo manifesto pelo chicote, e a gente está aí. Será por quê? Será por que isso? Deus tem um chamado, mas eu não imagino que seja assim, isso vai demorar. A pergunta é: será até quando nós iremos resistir o chamado, ou os açoites de Deus por intermédio do chamado, pela nossa resistência? Essa é a pergunta. Observa que o Senhor vai falar para Amós para ele ir profetizar em Israel, mas veja o verso 16: ora pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Amazias está dizendo para Amós: tu não profetizarás contra Israel e nem falará contra a casa de Isaque. Você está vendo aqui a situação, o diálogo? Você vê que Amós está falando que ele não é profeta, não é filho de um profeta. Ele fala que ele não tinha pretensão de ser o que ele é agora, mas foi Deus que escolheu e mandou ele ir pregar. Mas Amazias está dizendo para ele não profetizar contra Israel. E agora, meus irmãos, Deus te escolheu, Deus te chamou. Você nunca saiu aqui da cidade pequena. De repente Deus te manda para a capital, para você ir fazer a obra de Deus. Chega lá, o povo olha para você com desdém, te despreza, mas Deus tem uma palavra para o povo, e você vai dizer: não, o povo não quer me ouvir. Não importa, queira ouçam, queira deixem de ouvir, você terá que pregar, falar alguma coisa para que eles saibam que entre
nosso ministério, mulheres de Deus, missionárias, escolhida para pregar em outro ministério, em outro lugar, e foi pregar a palavra de Deus. Chegou lá, Deus começou a usá-la de uma forma terrível, como Deus queria. Sabe o que acontece? Foi saindo todas as pessoas que iniciavam o nome com a letra A, com a letra B, C, até o alfabeto todo, saiu quase todo mundo, ela ficou praticamente só. Mas o que ela tinha que falar, ela falou. Ela falou, o povo saiu, mas saiu ciente que eles estavam em débito com Deus e que Deus, o momento dele, ele iria cobrar daquele povo. E observa aqui, então, depois de Amazias falar para nós não pregar, no verso 17, vem a palavra do Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E agora? O que vai acontecer? Olha a profecia que o camarada recebe: a sua mulher vai ser prostituta na cidade, teus filhos e filhas cairão à espada, serão mortos, tudo que você tem será tomado, será dividido, e tu vai morrer na terra imunda, você será morto. Em Israel, certamente a nação, o povo, será levado cativo, como foi determinado pelo Senhor. Eu te pergunto, qual pessoas que vivem numa vida como essa? Olha o capítulo 4 de Amós. Uma pessoa que vive uma vida como essa vai querer ouvir a palavra de Deus como? Olha o capítulo 4, verso 1. Ouve estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Um povo desse jeito, que está vivendo por cima da nata, um povo desse jeito que está vivendo na luxúria, um povo desse jeito que está cheio de bênção, que está extremamente abençoado, porém apostatado, fora da vontade do querer de Deus. Estão vivendo na libertinagem, na idolatria, no mundanismo. Estão vivendo como as outras nações. O Senhor chama de vacas de Bazã. Aquelas vacas gordas, sabe? Aquelas vacas viçosas, que vai andando o leite, vai esguichando. Sabe aquelas vacas robustas? Assim estavam as mulheres de Israel. Mas o Senhor diz que os anzóis, como de pescador, estavam sobre as suas narinas, sobre os seus narizes. Não haveria escapatória a esse povo, por causa que eles não estavam andando como o Senhor queria. Os profetas eram enviados a anunciar, a despertar aquele povo que viesse ao arrependimento. Porém, o que eles faziam era matar os profetas do Senhor. O sangue dos profetas corria como enxurrada. Até tem um louvor lindo daquela cantora que fala sobre o sangue, né, que corre nas ruas de Jerusalém. Quanto mais os inocentes eram mortos, mais levantavam pessoas. Só que aqui
não é inocente, aqui são pessoas desobedientes, aqui são pessoas rebeldes. Olha, por exemplo, aprecia o verso de número 12 desse capítulo 4. Olha o que o Senhor diz para esse povo que matava os profetas: portanto assim te farei, ó Israel. O Senhor Deus está dizendo que vai fazer. E portanto assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E o Senhor diz: porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então é uma promessa que Deus está fazendo para Israel: prepara, Israel, prepara, porque vocês vão encontrar com o Senhor teu Deus, vocês terão encontro. Quantas pessoas que pregam, que fazem temas de conferências, temas de congresso, temas de convenção, baseado nisso aqui, e as pessoas pregam: prepara, igreja, você terá encontro com Deus, é tempo da bênção, é tempo da vitória. É até bonito falar isso, mas é mentira, não é o que o versículo está dizendo. O Senhor está dizendo: povo rebelde, contai os dias, contai as horas, os minutos, porque o trono está preparado, o Senhor está sentado no elevado e sublime trono branco, Ele já está com a sua espada desembanhada, e Ele irá julgar cada um segundo as suas obras. Só que, porém, interessante eu quero que os irmãos prestem atenção, que isso aqui que nós estamos vendo acerca da palavra de Deus, nós podemos considerar essa palavra para os nossos dias. Não queria dizer que os templos estavam vazios. Isso aqui não queria dizer que ninguém estava indo para a igreja. Isso aqui mostra para nós o quê? Que o povo, eles iam para a igreja, eles ofereciam sacrifício. Quer ver? Olha aqui Malaquias, para não ficar na minha palavra. Olha em Malaquias, do capítulo de número 1. Olha o que o Senhor fala para o povo de Israel, no versículo de número 2. Presta bem atenção, o que o Senhor fala para Israel. Eu estou dizendo que esse povo, com toda essa rebeldia, eles iam à igreja, eles faziam alguma coisa, mas observa como eles faziam. O Senhor diz: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Aborreci a Esaú e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, eu destruirei. Eles chamarão termos de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso aqui é muito profundo. Eles querem fazer, eles querem construir, mas o Senhor diz não. O nome deles será um povo a quem o Senhor está irado contra eles para sempre. Não vão progredir, não vão prosperar. Mas por quê? Ao verso 5: os vossos olhos o verão, eu direi: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Olha o motivo: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Oferecei. Olha o que o povo está fazendo:
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado nisto? Que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Último versículo: porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o aos teus príncipes. Terá ele agradado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, de uma forma visível, de uma forma apresentável, social, religiosa, o povo ia à igreja, o povo entrava à sinagoga, o povo levava o sacrifício para ser oferecido. Mas o que ele estava levando? Aquele pão fresquinho, feito na hora, quentinho, que era para oferecer ao Senhor. Eles comiam. O que eles levavam para Deus? O pão com bolor, com mofo, que estava lá apodrecido, guardado lá na despensa há semanas. Então eles levavam o pão bolorento para oferecer coisas imundas ao Senhor. Quando eles iam oferecer sacrifício, levar sacrifício para o sacerdote, fazer o sacrifício, eles pegavam, sabe aquele boi que caiu lá no abismo, quebrou a perna? Aquele boi que vai ter que ser sacrificado, que não serve mais para nada, é aquele boi que eles pegam, vamos levar para o Senhor. Sabe aquele boi que nasceu cego? Sabe aquele que está cheio de bicho? Sabe aquele boi que está condenado, que foi mordido por uma víbora? A pessoa pega então esse animal e diz: vamos levar para o Senhor. Meus irmãos, a pergunta é: será que Deus ele se agrada de tal oferta, de tal sacrifício? Não bastando só esse mover, não bastando só essa situação do sacrifício, eles faziam outra coisa. Veja comigo no capítulo 30 de Isaías, quando a palavra era pregada. Veja quando o profeta falava em nome de Deus. Observa o que eles faziam. Capítulo 30 e o verso 8. Foi um fato, algo que aconteceu. Isaías 30, verso 8. O Senhor diz para Isaías: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e eternamente ou perpetuamente. E o versículo de número 9, o Senhor diz: porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei, a palavra do Senhor, que dizem aos profetas ou aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tendes para nós enganadoras lisonjas. E continua: desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. E aí? A pergunta é: será que isso tem alguma coisa a ver com nós? Vamos analisar Malaquias, verso 1. Será que nós estamos sendo fiel a Deus nas nossas ofertas, nos nossos votos, no nosso dízimo?
Será que quando nós vamos ofertar ao Senhor, será que nós ofertamos o melhor, a primícia? Ou será como eu já vi pessoas enfiam a mão no bolso, tira lá um tanto de dinheiro, conta ali, fica 10 minutos contando e puxa lá do lado a última notinha desse tamaninho e coloca dentro da salva. A gente ganha tanto de dízimo. Tem 5 situações que eu ganho dízimo, eu vou dar o dízimo da menor situação. O resto, fica tranquilo, Deus não precisa saber. Será que Deus é tolo? Será que Deus não vê? Tolo é aquele que acha que está enganando Deus ou está enganando a obra. Deus, ele não tem prazer nessas coisas. O povo de Israel estava fazendo dessa maneira aqui no capítulo 1, estava oferecendo aquilo que para eles não tinha valor. Deixa eu dizer uma coisa: aquilo que você oferece para Deus, aquilo que não tem valor para você, tampouco terá para Deus. Mas aquilo que você oferecer a Deus, que é pesado, que tem valor para você, tenha certeza que isso também terá valor para Deus. O povo de Israel não estava fazendo isso, eles estavam descartando o que eles não queriam, eles davam para Deus. E o Senhor fala: ofereça a vosso príncipe essa situação, para ver se ele vai aceitar vocês na presença dele. Agora, aqui em Isaías 30, o povo está atrás de profeta, como está atrás de água, atrás de pão. O profeta está atrás de vidente, como está atrás de roupa, atrás de dinheiro. Não para ouvir a palavra de Deus, mas para ouvir mentira. Tem pessoas que não sabem se é crente, se é espírita, se é macumbeiro, se é ubandista, se é cadeira. Ele não sabe o que ele é mais. Por quê? Ele perdeu a noção de tanto profeta, de tanta profetada. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não estuda, ele não se consagra. O negócio dele é profeta. Só que profeta, já sabem o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir palavras que me alegrem. Eu quero ouvir coisas boas. Eu quero ouvir palavras de bênção. Eu quero ouvir palavras de vitória. Eu quero ouvir que Deus está comigo. Eu quero ouvir que essa porta vai ser aberta. Eu quero ouvir que Deus vai quebrar aquele coração. Eu quero ouvir que Deus vai me enriquecer. Eu quero ver que eu vou construir, que eu vou prosperar. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir coisas que me agradam. Assim estava o povo, como nós estamos hoje, ou será que não? Vejam, meus irmãos, que o cenário da palavra de Deus é o mesmo, só muda os personagens. Aqui estava Amós, aqui estava Malaquias, estava Isaías, estava o povo. Só que hoje não tem Malaquias, não tem Isaías, não tem aquele povo. Hoje tem outro povo, hoje tem eu, hoje tem outro, tem você, tem vocês, tem ouvintes. É a mesma palavra, a intenção do povo é a mesma. Nós estamos reunidos, dizendo para adorar a Deus, entre aspas, nós queremos de Deus, nós queremos portar a lã de Deus, a lã de Jesus, e não o Cordeiro de Deus. Nós queremos portar a lã de Jesus para nos aquecermos do frio. Nós queremos a gordura de Jesus. Nós queremos o amparo de Jesus, mas nós não queremos dar nada para Jesus, igual o povo de Israel. Só que, como nós lemos a palavra oficial que eu vou falar agora, isso aqui foi só a introdução. O texto do capítulo 8 que nós lemos, o versículo de número 11, isso aqui é algo muito profundo. Presta bem atenção que isso já aconteceu em países nos nossos dias, está acontecendo, vizinhos nossos, e em breve vai acontecer aqui no Brasil.
Esse capítulo 8, esse verso 11 para frente vai estar sendo cumprido aqui também. Sabe por quê? Porque hoje era para estar a igreja cheia, as igrejas eram para estar cheias, era para os supostos crentes estarem na igreja, adorando, buscando o Senhor, com compromisso na presença de Deus. O compromisso a semana toda temos com trabalho, entre outras coisas, mas domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do nosso sacrifício de louvor, de adoração, é estar com a nossa família na casa de Deus. Mas aonde nós estamos, Deus sabe. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 8 de Amós. Vai acontecer isso aqui daqui a pouco. Presta bem atenção, está sendo gravada essa pregação. Você vai poder ouvir quando acontecer isso. É a palavra profética que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Hoje, entre aspas, temos a liberdade para pregar. Hoje, entre aspas, a palavra está sendo anunciada. Hoje, entre aspas, a palavra de Deus está sendo pregada. Mas há lugares aí que onde a palavra está sendo pregada, pessoas estão sendo transportadas para o cárcere, como João Batista quando pregava, e dizia para aquele rei, para ele largar o adultério, aquela vida que ele estava vivendo, que aquilo era pecaminoso aos olhos de Deus, Deus abominava. Mas a sua suposta mulher, irada, porque João Batista pregava que eles estavam em adultério, que eles iam para o inferno, teve aquela situação da festa, e a sua filha dançando, seduziu o rei, e o rei diz: peça o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Embriagado, cara cheia, não sabe o que está falando, fazendo média para as pessoas que estão do lado dele. Ela vai lá e diz: o que eu peço, mãe? Eu tenho tudo. Mas o que eu peço? Sugere alguma coisa. Aí o diabo usa a boca da sua mãe e diz: peça a cabeça de João o Batista, que está lá no cárcere. Pede a cabeça dele numa bandeja. Muitos aqui hoje, nos nossos dias, aqui próximo, vizinhos nossos, estão no cárcere, esperando a hora para sua cabeça ser colocada numa bandeja. Outros estão no cárcere, como foi Tiago, para ser decapitado no dia da festa que está para acontecer. Outros estão na cadeia, estão sendo torturados, unhas arrancadas, dentes tirados, sem anestesia, todo tipo de tortura, agulhas colocadas embaixo da unha, membros arrancados, torturado para negar Jesus. Porque qual foi o crime? Pregar Jesus Cristo, anunciar o arrependimento, dizer para ele se preparar que Jesus está voltando. É o que nós estamos pregando. Dizer para o povo se achegar ao Senhor, para as pessoas dar ouvido à palavra de Deus e buscar o Senhor para ir para o céu. Quantas pessoas que querem que o céu seja aqui nessa terra? Quantas pessoas estão como os testemunhas de Jeová? O céu vai ser aqui, a terra vai ser abençoada, não vai ser destruída. Quantos estão querendo riqueza, fortuna, mansão, eternidade nessa terra? A palavra está sendo proibida de ser anunciada. Está vindo como uma sombra, como quando a noite está chegando. Está vindo lentamente. Se Deus não tiver misericórdia de nós, a partir do ano que vem, a igreja já será perseguida. Será que o Senhor Jesus
sabendo que a perseguição que está chegando é por causa da nossa rebeldia, é por causa da maneira que nós estamos adorando a Ele, estamos servindo a Ele, quando nós não estamos, nós estamos querendo dEle, não fazendo para Ele, nós estamos invertendo o negócio, e por causa disso, a ira de Deus há de vir sobre os filhos da desobediência. Será que quando chegar esse dia, que a igreja fechar, que nós estivermos dentro de casa, será que nós vamos lembrar de orar? Será que nós vamos lembrar de ler Bíblia? Será que nós vamos lembrar de consagrar? Será que nós vamos lembrar de interceder pela humanidade? Ou será que nós vamos ficar deitado? É paciência, né? A igreja não pode abrir, então deixa ficar deitado na rede social, deixa ficar deitado no YouTube, na internet, curtindo. Deus sabe que eu não posso ir para a igreja. Deus está vendo, né, que, meus irmãos, nós estamos errados. Deus não vai entender isso. Deus não vai entender. Sabe por quê? Porque chegou um dia que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia. Chegou um dia que toda a terra teve que se prostrar diante do ídolo, da imagem de Nabucodonosor. Aqueles que não se prostrassem seriam mortos, seriam lançados no forno de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego poderia dizer a Deus: Senhor, o Senhor está vendo, nós somos os teus servos, nós estamos aqui, olha essa lei que vai matar aquele que não se prostrar, então tenha misericórdia de nós vamos nos prostrar, mas nós não vamos adorar Ele não, nós só vamos acompanhar o povo. Meus irmãos, nós somos diferentes, o povo vai para a direita, nós vamos para a esquerda, o povo vai para trás, nós vamos para frente, o povo vai descer, nós temos que subir, o povo fecha a boca, nós temos que abrir a nossa. Deus não vai aceitar recuo, Deus não vai aceitar covardes, Deus não vai passar a mão na cabeça. Eu estou entendendo, né? Paciência, fica então descansando e deixa o povo ir para o inferno em paz. Deus não aceitará e não entenderá isso. Se alguém está pensando isso, o diabo já está cauterizando a tua mente. Abra a tua mente. A Bíblia diz que o Senhor não tem o culpado por inocente. Mas culpado em quê? Culpado da situação que está vindo sobre a terra, sobre a nossa nação. Nós somos o culpado. Por quê? Porque deveríamos orar mais, deveríamos consagrar mais, deveríamos buscar mais, deveríamos procurar as coisas de Deus mais, evangelizar, fazer missão, deveríamos, mas o que nós estamos fazendo? Querendo enriquecer, querendo descansar, querendo curtir, viver o mundo, é a nossa visão. Só que detalhe, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, foram tentar bloquear Jesus acerca do seu trabalho, acerca da obra de Deus. Foram tentar parar Jesus, mas sabe o que Jesus fez? Jesus falou para as pessoas bem assim: olha, o meu Pai, Ele trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus, sabe o que Ele disse? Ele disse: eu vim na terra não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer toda a vontade do meu Pai que está no céu. Peraí, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos servos de Jesus, o que nós estamos fazendo para Jesus, meus irmãos? Cada dia a gente arruma uma desculpa, cada dia a gente arruma um negócio, cada dia a gente arruma um meio para se esquivar. Ah, Deus está vendo, né, o motivo. Eu pergunto, será que os nossos negócios é mais importante do que fazer a vontade de Deus? Será que os nossos desejos mundanos, carnais, são mais importantes do que a vontade de Deus na nossa vida? Quando tudo estiver fechado, quando a assolação estiver sobre a nossa nação, diz aqui, ó, virá vagabundos. Está aqui, ó, a palavra profética. Do norte ao sul, do leste ao oeste, do oriente ao ocidente. Pessoas correrão procurando igreja. Cadê aquele pastor que pregava? Cadê aquela irmã que era profeta? Cadê aquele homem que era... Eles virão sedentos como pessoas que estão atravessando
irão querer apenas uma gota. Estarão famintos como pessoas que nunca comeram, ou que estão anos sem comer, querendo pelo menos uma palavra: Jesus te ama. Mas a Bíblia diz nos 2 versículos que eles procurarão e eles não encontrarão mais. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que isso vai fazer assim, ó. A boca vai fechar. Vai acontecer igual aconteceu com o profeta Ezequiel. A língua ia grudar no seu paladar, ele ia ficar mudo. Presta atenção, hoje Deus está falando. Presta atenção, hoje Deus está chacoalhando a figueira. Deus está nos despertando para algo maior. Qual que é esse algo maior? Para a salvação da nossa alma. Deus não está nos despertando para o enriquecimento lícito ou ilícito. Deus não está nos despertando para uma alegria nessa terra sentimental, conjugal, financeira, familiar. Deus está nos despertando para a salvação da nossa alma. Não haverá outra oportunidade, essa oportunidade é hoje. E nós precisamos estar prontos, nós precisamos aderir, nós precisamos aurir toda a palavra de Deus, seja como nós queremos ou não, nós temos que nos encher dela. Porque não haverá mais oportunidade. O dia de amanhã poderá ser tarde para a igreja de Deus. Hoje você vai embora, vá pensando na palavra. Você vai pôr a sua cabeça no travesseiro, pensa nessa palavra. Medita os pormenores lá na tua casa. Leia de novo o livro de Amós todo e analise-o, compare-o com o cenário que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz, eu encerro, capítulo 13, 31 de Marcos: passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não há de passar. Que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo, e as palmas bem alegres exaltam o Senhor.